Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo tranquilo nessa quarentena, que a gente tenha conseguido sobreviver bem, né? Tentando manter uma tranquilidade, uma sanidade mental, lavando as mãozinhas, usando máscara sem precisar sair de casa, mas preferencialmente ficando em casa. Como vocês já sabem, todos nós já percebemos, nós não voltamos nesse semestre e continuamos em casa porque a crise está acentuada. Então, eu esperei um tempo porque eu imaginei que a gente pudesse ainda ter a chance de fazer uma ação social, mas não vai dar neste primeiro momento porque a gente não tem essa possibilidade de estar presente. Sendo assim, eu vou fechar a unidade 5 da Sociologia 5 sobre a desigualdade, trazendo uma outra leitura da desigualdade para vocês. Então, a primeira unidade, né, na primeira unidade eu apresentei para vocês o pensamento do Jean-Jacques Rousseau sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Aí a gente estudou a ideia do homem natural e do homem social. Foi esse o nosso primeiro bloco de aulas. Depois vocês tiveram o segundo bloco, que é a desigualdade social e a moradia. E no bloco sobre a desigualdade social e a moradia foi um bloco onde vocês leram 2 textos e assistiram 2 documentários para pensar a desigualdade social através desta questão que é a moradia. Para isso, vocês assistiram o documentário Leva, né, que mostrava a desigualdade social a partir da perspectiva dos mais pobres, dos movimentos de ocupação por terra, ou seja, daqueles por terra não, dos movimentos de ocupação de propriedades abandonadas, os movimentos dos moradores e dos trabalhadores sem teto, que são, portanto, aqueles que estão na pior condição de moradia no Brasil. E depois vocês assistiram o documentário Um Lugar ao Sol, que é o contrário, como vocês perceberam, as pessoas que assistiram o documentário, um documentário que mostra as pessoas que estão na melhor condição de moradia do Brasil. Aí dá para a gente ter uma ideia, né, uma noção do fosso, do buraco que existe, da desigualdade que existe no Brasil e que pode ser expressada nessa condição da moradia. E vocês viram também, lá no final do primeiro bloco, o A Caminho da Copa, que era aquele documentário que mostrava para a construção dos estádios da Copa do Mundo e da Olimpíada, houveram desapropriações de propriedades de pessoas pobres que moravam em comunidades e que receberam valores irrisórios ou nada e perderam suas vidas e foram só avisados que teriam que sair de suas casas sem nenhum tipo de respeito, igualdade, humanidade sobre isso. Então, veja, é esta trajetória que a gente fez de análise. Então, primeiro pensar como é que se produz a desigualdade socialmente, para isso a gente usou a teoria do Jean-Jacques Rousseau, e viu aquela ideia do bom selvagem, o homem que nasce bom por natureza, a sociedade que o corrompe, a transição desse homem selvagem que deixa de se tornar-se um homem natural e vem a tornar-se um homem social, para mais tarde a gente analisar isso na realidade do Brasil através de uma escolha que é a escolha da desigualdade social através da moradia, o que fica muito evidente quando a gente vê esse abismo de um país que tem gente que tem onde morar, tem gente que não tem onde morar, tem gente que mora na rua, tem gente que mora em condições precárias e tem gente que mora em lugares de luxo. Essas condições que provam que o Brasil é um país de desigualdade, de extrema desigualdade. E é muito interessante a gente pensar isso nesse tempo de pandemia, sobre esse termo fique em casa, né? Então, uma das primeiras questões ou questionamentos que o pensamento social colocou foi quanto essa ideia de fique em casa para quem? Para quem tem casa e quem não tem casa? E quem mora na rua? Vai ficar onde? Então, qual a desigualdade que essa pandemia provoca? Então, foi isso que a gente viu no contexto passado. E agora, para fechar, a gente vai fazer essa última unidade com a leitura de 2 textos, um documentário e essa videoaula. A unidade chama-se Desigualdade, um problema de raça, classe e gênero. E aí a gente tem 2 textos, que é o texto 1, Desigualdades Raciais no Brasil e suas múltiplas dimensões, o texto 2, Desigualdade de Gênero no Brasil, uma realidade perigosa, e o vídeo 3, Lutas.doc, Heroína sem estátua, episódio 4, e esta videoaula que fecham este bloco numa atividade que vai ter que ser realizada como avaliação final após a complementação desses estágios. Ler os 2 textos, assistir o documentário e ver esta videoaula. E ao final da videoaula eu vou comentar então qual é a nossa avaliação final depois desse bloco de atividades, que é o nosso último bloco que encerra a Sociologia 5. Então vamos falar sobre esse tema, desigualdade, só que agora pensando em desigualdade enquanto um problema,
que vai passar por 3 categorias importantes, e a gente não pode pensar essa desigualdade sem considerar as 3 categorias: raça, classe e gênero. Né? Então, a desigualdade no Brasil é uma desigualdade racial, isso está expresso em dados, em números. Então, os negros são os menos alfabetizados, os negros são os que têm menos acesso à educação, os negros são os que têm menor acesso às condições de saúde, os negros são os que têm menor acesso ao saneamento básico, os negros são a menor parte da classe média quase não existente, e uma menor ou não existente parte da burguesia, mas compõe a maior parte dos pobres do Brasil, mesmo que sejam a maior população. Então, é óbvio, num país com estrutura racista, e o Brasil é estruturalmente racista, ou seja, nós nos formamos, nós organizamos e nós compomos a sociedade brasileira no processo de que se cria isso que a gente chama de Brasil, na colonização, de forma racializada através de uma estrutura racista. Portanto, até o Brasil moderno, o capitalismo brasileiro é um capitalismo racismo. Então, racista, um capitalismo racista. O capitalismo brasileiro é um capitalismo racista. Portanto, uma das expressões da desigualdade social no Brasil, a mais significativa de todas, é a desigualdade racial. O Brasil é um país que foi fundado na desigualdade racial. Quando se deu o nome a isso aqui de Brasil, negros e brancos eram tratados de forma desiguais e ainda são. Negros não eram humanos, eram objetos, mercadorias vendidos em mercados de escravos no Brasil, e os brancos de ascendência europeia eram os seres humanos, eram os superiores, enfim, os donatários do poder e dos corpos negros. Então, veja, mesmo com a abolição, o racismo brasileiro, ele espelha essa questão. Então, quando vocês veem hoje o movimento Vidas Negras Importam, tudo que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos, ou com a Agatha no Brasil no ano passado, ou com o João Pedro no Brasil agora, o menino negro assassinado pelos PMs dentro de casa, você sabe que isso trata-se de uma questão de raça, mas também trata-se de uma outra questão de classe. Os negros estão notadamente na parcela mais desfavorecida da situação, na parcela mais desfavorecida da população. Portanto, apesar de ser a maior parte da população brasileira, os negros também são a maior parte da população pobre, né? Então, são a maior parte dos trabalhadores. Se a gente pensar que a primeira classe trabalhadora do Brasil foram os escravos, então a gente vai ter que entender que gênero e classe se casam nesse sentido. E, por fim, o outro problema que a gente tem notavelmente de desigualdade no Brasil se refere à desigualdade de gênero, né? Especialmente porque o Brasil, ou a sociedade brasileira colonial, foi fundada no modelo patriarcal, ou seja, a gente tinha e a gente tem como modelo, como centro da sociedade, a figura do pai. Uma sociedade patriarcal tem como desdobramento o fenômeno social do machismo. Da mesma forma que uma sociedade escravocrata tem como desdobramento um fenômeno social do racismo. Então, o Brasil é uma sociedade machista e é uma sociedade racista. O machismo ele é expresso no feminicídio, né? O assassinato da mulher por ela ser mulher. É isso que é um feminicídio. É quando o motivo do crime, o que motiva o crime é o fato da pessoa assassinada ser mulher. Ou seja, se fosse um homem, isso não aconteceria. Uma outra reflexão para a gente pensar a desigualdade na questão do fique em casa. Né? Fique em casa significa algumas coisas para Guilherme, que é homem, mas para uma mulher significa outras coisas. Além de todas aquelas desigualdades que o IBGE já mata e que a gente já conhece. Né? Desigualdade salarial. Então, homens recebem mais do que mulheres, desigualdade de acesso à educação, desigualdade de direito ao corpo, enfim, todo um panorama. Então, pensar a desigualdade social no Brasil é pensar a raça, é pensar a classe e é pensar o gênero. Então, quanto mais você é atingido por alguma dessas questões, mais você é atingido pela desigualdade. Então, se você for preto, pobre e mulher, provavelmente você vai estar nos piores lugares da sociedade brasileira. Basta a gente ver a pirâmide social do Brasil. Né? A pirâmide social do Brasil é composta no topo por o homem branco, sociedade machista, patriarcal, homem branco. Em seguida, embaixo, a mulher branca. Veja, mesmo que
a gente vive numa sociedade machista, a questão da raça ela ainda é primordial. Então, a mulher branca está à frente do homem preto na sociedade brasileira. Depois, o homem preto e, por fim, no último lugar, a mulher preta. É assim que se expressa, no sentido de sujeitos, de gênero, classe e raça, a desigualdade social no Brasil. Então, é diante desses fatos que a gente tem que pensar para fazer uma avaliação final sobre o que significa pensar hoje a desigualdade no Brasil. É possível pensar a desigualdade no Brasil sem levar em consideração a raça? Não. É possível pensar a desigualdade no Brasil sem levar em consideração a classe? Não. É possível pensar a desigualdade no Brasil sem levar em consideração o gênero? Não. Então, desigualdade é um problema e é uma questão de raça, classe e gênero. E isso está expresso, sim, na moradia, como a gente viu nos outros dois filmes, mas está expresso também nesse sentido mais profundo da raça, da classe, do gênero, que vai gerar aquilo que a gente viu visualmente. Pessoas que lutam para ter um direito à moradia digna e pessoas que lutam e pessoas que não precisam lutar, que já tem tudo garantido, já tem uma vida confortável e estável. É esse o sentido que se configuram essas questões. Terminada essa unidade, assistir esse vídeo, você vai fazer uma avaliação final da unidade, que é um debate sobre a desigualdade social. Então, você vai produzir um texto onde você vai fazer uma análise da desigualdade social no Brasil enquanto um problema de raça, classe e gênero. Então, você vai procurar uma notícia de jornal e aí, a partir dessa notícia de jornal, você vai analisar se essa notícia de jornal retrata uma desigualdade social de classe, de raça ou de gênero. Então, você pode pegar, por exemplo, a notícia de uma mulher que sofreu. Pode pegar a notícia vamos pegar a notícia do assassinato do João Pedro. A notícia do assassinato do João Pedro pela polícia é uma notícia é um problema de raça e um problema de classe. E também um problema de gênero, porque a polícia necessariamente porque é um problema de gênero também, porque a polícia assassina, ou as vítimas de assassinato pela polícia são, em sua grande parte, homens negros e não mulheres. Nesse caso, os homens, ser um homem negro faz com que você tenha um maior risco de assassinato à polícia. Não que as mulheres negras não vão ser assassinadas, ou não vão ser estupradas, ou talvez não passem por situações difíceis com a polícia. Passam. No entanto, elas são bem menores no sentido do homem. Então, localizar alguma reportagem que demonstre uma desigualdade social do Brasil e, a partir dela, você vai produzir um texto reflexivo pensando isso. E como aquela notícia, como esse fato social, ele diz respeito a um problema de raça, classe, gênero e desigualdade. E aí a gente encerra o nosso semestre, a gente encerra a nossa unidade 5 e espero que em breve a gente tenha o prazer de estar de volta na Sociologia 6 presencialmente para discutir políticas e movimentos sociais, que é muito legal. É isso. Axé, saudades, carinho, fiquem bem.